adoro, eu amo, eu sou encantada por esse grupo, por isso que na hora que ele falou, dá para você falar sobre eles, eu falei, o quê? O Barbatuque grupo musical? Ele falou, é. Eu falei, claro que eu vou falar sobre eles, mas é lógico, é óbvio. E foi até bom isso, porque eu falo muito pouco sobre Barbatuque. Embora eu goste muito, as nossas aulas, não só aqui, tá? Eu estou falando de um modo geral, as aulas de artes, elas acabam sendo muito pequenas, porque cada vez tem mais assunto para falar e cada vez tem mais debate, porque hoje a gente, não é só o professor chegar e falar. A gente tem que trocar informações, né? Que nem a Aninha, a Leide estava aqui na sala, quando a Aninha falou de uma visita que ela fez ao Museu Casa, e dali surgiram um monte de percepções. Olha que legal, a pergunta que eu fiz na prova. Percepções. Aquilo que a Aninha falou foram as percepções dela, como que ela percebeu aquele espaço que ela foi visitar. Então, aí ela conseguiu ver peças, ela achou legal peças que não tinha, que ela não conhecia, ela pensou, ela relacionou. Olha quantas palavras que a gente usa no dia a dia, que a gente faz esse exercício e a gente não percebe, porque na hora da gente fazer a nossa avaliação, a nossa prova, o nosso Enem, o nosso vestibular, eles cobram da gente essas palavras, que é percepções, como que você percebe aquilo, como que você acha que aquilo te incomoda, não te incomoda, como que você vai ficar com aquilo, né? Que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está escutando. Então, isso são percepções, que era a quinta pergunta ali da avaliação, né? Eu queria saber o que vocês achavam da obra. Então, era uma maneira de que vocês poderiam descrever para mim o que vocês estavam vendo e as suas percepções. Como vocês estavam percebendo aquela obra, não era do mesmo jeito que eu estaria percebendo, que não era do mesmo jeito da Aninha perceber, né? Então, isso são as percepções. Essas percepções a gente só faz quando a gente consegue ganhar histórias, né? Então, por isso que a gente faz a leitura, que eu sempre insisto, que melhora nosso raciocínio, melhora nosso ponto crítico, tudo isso. E a gente fala de relacionar, a gente fala de comparar. Olha quantas palavras que a gente pode usar numa redação, né? Relacionar, comparar, perceber, percepções, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, a gente tem que utilizar dessas palavras, a gente tem que entender essas palavras, tá? Voltando aqui, né? Quando eu nem sei, como que foi, Léo, que vocês chegaram no Barbatuque? Eu estou dando aula de física do som. Olha que legal. Física do som, teoricamente, não tem nada a ver com arte. Gente, a gente já falou um monte de vezes que é multidisciplinar, né? Hoje tudo. Antigamente, quando você ia fazer um teste numa empresa, que você ia começar a trabalhar, não tinha essas correlações, a gente não tinha essas multidisciplinaridades, né? A gente não tinha coisas que eram ligadas a outras, a gente não tinha nada disso. Hoje não, hoje a gente tem, está tudo interligado. Então, olha só, ele estava dando uma aula de uma outra matéria que não tem nada a ver com arte. Gente, é claro que tem a ver com arte. Então, tudo a gente tem a ver, tá? Então, a gente também tem que começar a fazer essas relações, né? Para a gente, para enriquecer aí a nossa vida, os nossos contatos, a gente aumentar as nossas coisas aí, as nossas informações, né? Todo mundo aqui viu que o Papa Francisco faleceu. Todo mundo, né? Levantei a mão aqui. Todo mundo sabe. Tá. Todo mundo está vendo, em qualquer jornal que a gente liga aqui à televisão, o que está falando? Do conclave. Eu não sou católico, Márcia. Tá bom, você pode não ser católico, mas você tem que saber essas duas informações. O Papa Francisco faleceu e já está tendo conclave para escolher o novo Papa. Bárbaro, essas informações ninguém vai tirar de você e vai só acrescentar. Eu liguei a televisão hoje
às 7 da manhã. Saber o que era conclave, professora. Conclave é uma reunião para escolher o papado, o próximo papa aí. Então, é uma reunião. A Igreja Católica, ela é cheia de rituais, né? Eu adoro esses rituais, todos, eu adoro. Então, ela vai fazer uma reunião. Assim que o Papa for eleito, a gente vai fazer uma aula da Capela Sistina, né? Porque do Vaticano, desculpa, não da Capela Sistina, do Vaticano, para a gente esclarecer alguns pontos que às vezes são confusos. Lá eu vou explicar um pouco melhor. Mas eu estou introduzindo isso tudo, né? Essas informações que eu estou passando para vocês é justamente para introduzir no que a gente vai chegar, que tudo está interligado. Então, quer dizer, eu não sou católica, mas eu vi que o Papa Francisco faleceu. Eu sei que ele era argentino. Então, olha quantas informações a gente já pode aproveitar e a gente pode utilizar sempre numa conversa que a gente vai falar para melhorar a nossa dicção, para melhorar o nosso português, para aumentar os nossos contatos pessoais, né? Então, assim, olha quantas coisas quantas informações que a gente vai obtendo. Informação, gente, é tudo nessa vida. Então, aproveitem as informações. Eu vi ali a Capela Sistina, porque eles estão mostrando o tempo todo a Capela Sistina. Por quê? Porque justamente essa reunião para escolher o próximo Papa, é realizada ali na Capela Sistina. Então, a gente consegue ver todas as pinturas na parede, a gente consegue ver todas as... Pode falar, Léo. Tava aqui pensando agora, né? A gente está falando de interdisciplinaridade, entre outras coisas. Você quer pagar quanto que vai cair alguma coisa em algum vestibular? Então, vai. É possível. Vai. É possível, porque hoje a gente está muito relacionado a isso, né? Muito relacionado. Então, são coisas para a gente obter essas informações, a gente pegar essas informações e agarrar com muita força, né? Então, assim, quanto mais informações a gente tiver, quanto mais a gente puder fazer as nossas relações, né? Relacionar essas informações, a gente vai gerando um contato ali, algumas coisas, que é onde a gente faz a nossa redação. É onde a gente passa numa entrevista de emprego, porque a gente está conseguindo relacionar, a gente está conseguindo questionar, a gente está conseguindo perceber. Então, são nossas percepções, são essa maneira da gente relacionar as coisas. Então, a gente tem que ficar atento. Eu não gosto de jornal, então eu não assisto. Tá bom. Se você olhar na televisão 5 minutos, aproveite esses 5 minutos que você olhou para tirar alguma informação. Ali o tempo todo a gente conseguia ver a Capela Sistina, a gente conseguia ver... Professora. Eu já descrevi para você, Leide. Lembra aquela que estava todo lá em cima, que tem... Todos os detalhes, não lembro. Todos. Mas a gente vai fazer uma aula assim que o Papa for escolhido, a gente faz uma aula e a gente volta, tá? Para falar sobre isso. Uhum. Eu mandei essa aula para você, Leide, Sim. há 2 anos atrás, porque essa aula aí eu fiz há 2 anos atrás, junto com o professor Fernando. Sim. Deve estar lá nos seus arquivos. Drive. Uhum. Deve estar nos seus arquivos. Mas a gente vai fazer de novo a aula. Assim, já combinei com o professor Fernando, e assim que o Papa for eleito, a gente vai falar sobre o Vaticano, né? Que a gente não sabe que é um país, então já é bom desmistificar algumas coisas, porque quando a gente também não sabe sobre um assunto e a gente não busca informações sobre aquele assunto, corre o risco da gente falar coisas erradas, que a gente passar informações erradas. Quando vocês forem falar da aula, me avisa que eu ajudo na geografia. Legal, aí tá vendo? Sou professor de geografia agora. Eu que sou professor de geografia agora. Aí eu faço uma aula especial também com eles. Olha que legal, bacana mesmo. Bom, mas tudo isso é só uma introdução. Por quê? Porque o Barbatuque, gente, ele tem uma coisa muito especial para mim. É um grupo que eu acompanho desde o final do século passado, né? Porque ele fazia shows no Sesc. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo a rede Sesc.
Não, a Tem professora já vários fala muito do SESC, eu já procurei em Ourinhos, não tem aqui. que tem vários shows, que apresenta tudo relacionado à cultura, né? Então, assim, é um espaço muito bacana. Então, eles faziam muitos shows e meu filho era pequeno, né? Meu filho hoje está com 27 anos e meu filho era pequeno. E ele, particularmente, especificamente, vamos falar assim, dizer, ele era voltado, a gente não sabe exatamente por quê, ele acabava tendo muita criança. As crianças, as mães levavam os filhos pequenos, né, para assistir esses shows, porque é um show super lúdico, é uma coisa muito interessante, é uma coisa meio do mundo da criança, entendeu? Coisas que todo mundo diz, vocês vão concordar comigo, que a criança, conforme ela vai crescendo e vira adulto, ela perde esse encanto, né? Perde aquela magia, né? Foi aqui que eu estava conversando com o Jonathan, só fazendo um parênteses aqui. Minha neta tem 4 anos. E eu moro numa casa onde eu consigo avistar lá embaixo uma linha de trem, uma estação de trem. Uma estação não, entre as estações de trem. Então, passa um trem. E para mim é tão normal aquele som de trem que já faz parte da minha vida, já aquele barulho que já não é mais barulho, já faz parte de um som que já estou acostumada a ver e ouvir, né, e escutar. E aí a minha neta, que tem 4 anos, olhava aquilo e falava: o que é isso? Né? Antes dela ter 4 anos, um pouquinho antes. Eu falava: isso daqui é fantástico. Que bom que você ouviu, Maria Helena. É um trem. Aí ela tinha um banquinho, que ela subia no banquinho para ficar um pouquinho mais alta, né? No portão, lá no balcão da. Ó, o trem passando. Tá vendo? É verdade, eu já ouvi, professor. Então, é um trem. E aí ela queria ouvir, então ela saía correndo e falava assim: o trem, eu quero ver. Só que como tem umas árvores meio na frente dessa linha de trem, ela só conseguia ver assim, alguns vagões em cima, né? E eu tenho uma corrente, sabe essas correntes que a gente prende bicicleta para ninguém roubar, que a gente prende um portão, sabe aquela que tem um monte de argolas uma na outra? Todo mundo sabe o que é uma corrente? Leide? Sim, eu acho que eu sei de qual é. Não tô tentando me localizar. Tá. Corrente, sabe quando você... Acho que você tinha... que nem um colarzinho. O colarzinho não está ligando um elo, uma correntinha na outra e forma o colar? Sim. Só que a corrente, ela é muito maior que essa, a que eu tenho aqui em casa, que é para segurar, justamente por um cadeado e segurar e proteger, né? Ah, tá, eu já sei qual que é. Bem grossa, não é? Isso. E aí eu tenho uma corrente dessas que eu uso aqui para quando eu viajo, eu gosto de prender um portão aqui e eu uso lá. Então, quando eu não viajo, ela está sempre aqui na sala, encostada na parede ali. Aí minha neta viu essa corrente e falou assim: ela nunca sabe o que é corrente, ela não sabe para que eu uso aquilo, mas ela viu um objeto, né? E a criança, nessa coisa meio mágica que ela tem, né? Ela consegue ver coisas e criar para aquelas coisas o que faz parte do mundo dela. Então, às vezes você olha uma bola, para a criança não é só uma bola, né? É o dinossauro que está andando e que tem uma cor que é parecida com a asinha. Por quê? Porque eles viajam, né? Eles viajam, né? Isso é fantástico da criança. E ela pegou essa corrente e falou assim: ai, isso é o trem! Por que ela falou que era o trem? Porque ela fez uma relação entre a corrente, que era comprida, com o trem, que ela só viu a parte superior. Entendeu? Então, assim, fez a relação. A gente vai, conforme a gente vai crescendo e a gente vai perdendo essa coisa mágica, né?
a gente deveria fazer um exercício para manter isso, porque é mais enriquecedor. Essa é a primeira experiência que eu vou falar para vocês. A segunda, eu vou falar no final da aula, quando a gente estiver terminado, para vocês verem como os adultos acabam ficando com vergonha. Então, imagina, vão achar que eu estou viajando, né? Então, a gente fica com vergonha, a gente não quer passar mico, né? Tudo isso. Só que nós somos estudantes, nós somos seres humanos. A criança, ela ganha muito mais, mas muito, 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 tendo toda essa magia, essa parte lúdica, né? Que a gente deveria não se esquecer, mas a gente esquece. A gente esquece porque a gente vai ficando mais duro. A gente tem que trabalhar. E lá no meu emprego, a gente não pode falar uma barbaridade dessa, uma bobagem dessa. O que eles vão pensar de mim? A gente pensa nos julgamentos. Então, assim, às vezes a gente tem que deixar. E a arte, é isso que eu falo para os meus alunos, né? E a arte é exatamente esse caminho para a libertação, né? Eu sempre falo que não é só a arte, mas a educação, né? A cultura é esse caminho. Quando eu vou até um cinema, eu sei que toda aquela história que está passando no filme é mentira. Ah, mas, Márcia, é um documentário. Sim, é um documentário que está contando uma história verídica. Só que os atores que estão fazendo ali o papel não são os mesmos personagens. É uma história mentirosa. Mas eu me emociono, eu penso coisas, eu analiso, que é o que o vestibular pretende buscar as pessoas, isso, nas pessoas isso, que é justamente relacionar, perceber, determinar. Então, são palavras que a gente tem que usar no dia a dia, que a gente tem que se acostumar, que a gente tem que aprender a usar essas palavras, né? E aí, tudo isso que eu estou falando, surge esse grupo. Antes de falar do grupo, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Antes da gente... Eu já mandei aí no grupo, então vocês também olham, porque eu estou com um problema no meu pacote Office aqui, está meio difícil de eu conseguir isso daqui, viu? Então, eu mandei tudo no Word, depois você dá uma lidinha, Leide, eu vou fazer uma audiodescrição aí para você de alguns pontos, mas hoje eu já vou também descrever para você, tá? Quando a gente fala de... Todo mundo está vendo aí, né? Quando a gente fala de arte, a gente está falando um grupo imenso, um conjunto de coisas que se abraçam, né? Então, a gente está falando de quadros, a gente está falando de esculturas, a gente está falando de poemas, a gente está falando de um monte de coisa, né? Literatura entra, um monte de coisa entra aí. Música também, né? E esse grupo tem tudo a ver com o que a gente tem falado das disciplinas, porque, embora a gente tenha começado a nossa aula, a principal ali, falando do Renascimento e da Mona Lisa, a gente depois deu um pulo enorme e a gente foi para a arte contemporânea, que é uma arte muito mais próxima da gente e que a gente tem muito mais dificuldade de entender, tá? E esse grupo, ele tem muito mais a ver com a música contemporânea, a arte contemporânea, do que uma música erudita ou clássica do tempo que a gente todo mundo conhece, Beethoven, Bach. Então, tudo isso daí a gente consegue saber que a música, se a gente ouve, né, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, que é aquela que faz... Tan, 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 essa música, ela está muito mais longe da gente do que o Barbatuque, que é uma música, que seria um grupo de música experimental, né? E ele, que está muito mais próximo, e ele só apareceu
Por quê? Porque a gente foi tendo esse desenvolvimento, então a gente passou por guerras, a gente passou por revoluções, a gente passou pela internet, a gente passou por datilografia, que muita gente não conhece, então foi passando por todos esses, teve esse desenvolvimento, e aí a gente foi acoplando, a gente foi misturando tudo isso, e aí a arte contemporânea, ela contempla tudo isso. Ela muda aquilo lá que eu já falei para vocês do suporte, ela pode pôr cor, ela pode pôr lama, ela pode pôr, trabalhar só com um abstrato, ela pode fazer tudo. A arte contemporânea hoje ela pode pôr tudo, até coisas que a gente fala assim, nossa, de gosto duvidoso, mas ela vai impactar a gente. A intenção da arte é justamente impactar isso, a gente. Impactar, é questionar, ela tem que questionar a gente, ela tem que incomodar. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, ele era artista e ele fez uma exposição e chamou a mãe dele, né? E a mãe dele já era uma senhora, e ela foi na exposição e ela falou assim, nossa, nossa, mas tinha um trabalho lá que era horrível, era horroroso, era... Não, mãe, mas qual que você gostou? Não, gostei do seu, filho, mas aquele era horroroso. Quer dizer, ela lembrava de 2 trabalhos, o do filho dela, que a gente nem sabe se ela gostou muito mesmo, e de um que ela odiou, né? Olha como que a arte mudou a cabeça dela, incomodando ela. Né? Então, tem algumas coisas que trabalham com essa nossa tristeza, né? Tem algumas coisas que a gente olha e fala, nossa, essa música é tão triste, mas eu adoro essa música, né? Então, esse instante atual que a gente está, esse contemporâneo, ele conseguiu fazer tudo isso, tudo é permitido, tudo é aceito, né? E isso é muito enriquecedor. E na música aqui do Barbatuque também não vai ser diferente. Aí, para a gente começar a falar um pouquinho deles, eu coloquei aqui, né, definições. Não sou a pessoa mais expert, aqui eu estou sendo mais tiete, né, fã deles, do que professora de música, que eu não sou. Então, aqui eu fiz uma introdução falando de 3 coisas que, para mim, são importantes quando eu ouço uma música, né? Que é o ritmo, que é a harmonia e que é a melodia. E aí eu fiz um resuminho aqui, né? O que é a melodia? A melodia é justamente a sucessão de sons dispostos em um tempo, em períodos, em frases musicais, né? O ritmo é justamente quando organiza, quando ordena esses sons nesse tempo e seguindo determinadas regras. E a harmonia é aquela harmonia de escola de samba, que tem até uma nota só para harmonia. É justamente a combinação desses sons que, nesse tempo, que forma justamente algo agradável ou perturbador, né, ao nosso ouvido. Então, isso daqui é um resumo muito simples do que é a música. A gente sabendo que tem sons, né? Que tem aquelas teclas que a gente vê, né? O dó, o ré, esses espaços, né? Esses sons. A gente sabendo que tem uma maneira de organizar esses sons que a gente vai jogando, e a gente saber que uma união de a combinação de um com o outro, é justamente o que todo mundo busca, que é essa harmonia, já é o suficiente para a gente começar a saber o que é música, tá? Então, aí depois vocês dão uma lidinha, não entendeu, faz uma pesquisa, qualquer coisa pode perguntar para mim e a gente vai buscar essas informações juntas. E o professor é uma coisa meio doida, viu, gente? O professor, ele começa a buscar onde ele acha que a pessoa vai entender mais, mas ele começa a fazer relações. Eu faço muito relação de corpo. Então, aí, como o Barbatuque também vai fazer essa exploração corpórea, a gente não podia, não tinha como a gente deixar de falar um pouquinho dos indígenas, das danças, porque quando a gente vê diversas
danças, agora nem mais tanto, né? Porque os indígenas também descobriram a internet, descobriram as redes sociais e tudo, e eles fazem um revival, uma dança nova, né? Quando vocês procuram aí as danças que os indígenas faziam, né? Esses povos mais originários mesmo, que quando eles faziam, por exemplo, uma dança que a gente sempre, quando era criança, a gente falava, era a dança da chuva, né? A dança da chuva, com aqueles chocalhos que faziam tipo como se fosse um gotejamento, né? Que é aquela como se estivesse chovendo, garoando, esse barulho assim que acabava mostrando, né? Na verdade, eles não estavam buscando a chuva, eles estavam ou agradecendo ou esperando a chuva, né? Para fazer a plantação ou para receber a comida, né? Os vegetais, o que ia ter daquela chuva. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar? Alguém quer dar um exemplo de alguma coisa? Por enquanto, não. A única coisa que eu não conhecia, o Barbatuque. Só. Mas não é só você, não. Muita gente não conhece. Mas você vai conhecer agora. Aí, eu fiz aqui, deixa eu ver se a gente, pelo menos, vê um pouquinho de uma dança da chuva. Deixa eu ver aqui. Uma mais antiga, porque depende... a gente viu na última aula, né? Algumas grafismo no corpo, né? A gente viu as penas, as asas de pássaro usado nos cocares, e depende do ritual é usado ou não, né? E aqui eu queria mostrar só um pouquinho para vocês o movimento que eles estão fazendo sem instrumento, né? Que ele já é o começo, bem dizer, de uma exploração do corpo, né? Buscando o som pelo corpo, que não tem, ou pela voz, né? Pela voz também, que aqui eles fazem um pouquinho disso. Deixa eu fazer aqui, peraí. Aqui, tentar outra, aqui, acho que é aqui, isso. Aqui, ó, vamos ver. Dança da chuva. Então, na verdade, Leide, é assim, é um vídeo antigo, acho que ele tem uns, 2014, mas eu acho que foi antes esse ritual que foram lá. Então, são índios que vão sair de uma oca, né? De uma casa lá com palha, né? Está saindo de um espaço ali deles, e eles vão começar a fazer, normalmente é em círculo que eles fazem, mas aqui eu não sei se vai fazer, mas tem alguns que não fazem esses movimentos em círculo, apresenta de uma outra forma. Mas aí a gente vai ver, eles estão seminus, quer dizer, eles estão nus aqui, o corpo nu, mas estão tipo com uma tanguinha, e eles estão com uns enfeites aqui no antebraço, né, naquela parte mais perto do peito, no braço, estão com colares no pescoço, na parte da perna e da parte aqui um pouquinho antes de chegar ao joelho, ele divide a perna em duas partes, uma parte ele vai ficar em amarelo, que está sendo usado aqui, e na parte de baixo em vermelho, né? Eu acho que esse grupo, eles não têm grafismo, porque nesse ritual de dança da chuva, para essa tribo, eles não colocaram, eu não me lembro, mas a gente vai ver agora juntos, tá? Olha o contemporâneo. Que você disse. Depois tu me fala. Alguns estão com um chocalho, tá?
Aí eles voltam para a mesma cabana aí, para a mesma oca que eles de onde eles saíram. Alguém quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Não. Não. Beleza. Não, E aí... eu estava falando pro Jonathan abaixar um pouco o som dele. A gente sempre fala, tá? Por causa do negócio do ouvido dele. Ah, tá, entendi. A única coisa que deu a sensação que eles dançavam e batiam o pé também, professor. Que eles não entendi, Leide. A única sensação. A sensação que dava que batia os pés também, professor. Isso, exatamente. Porque, assim, eles têm uma ligação... E descalços, né? Então, assim, eles usam essa relação do corpo com a natureza. Então, por isso que eles fazem isso. Vídeos vai dar para entender melhor do que foto. Então, aí a gente consegue ver os chocalhos que alguns estavam usando, cocar na cabeça, alguns que estavam usando também, talvez tenha uma hierarquia aí, não sejam todos. Alguns usam também uma maquiagem, né, uns riscos, esse grafismo de pintura dos olhos, da região. E eu sempre percebo como se fosse uma coisa meio de animal, né? Agora sim, levantou a mão. É o Jonathan. Pode falar, Jonathan. Como surgiu essa dança? É uma dança que surgiu, se a gente pega deixa eu fechar aqui. Se a gente pegar todos os povos originários, a gente pegar os maias, os incas, todos, como se tivesse uma ligação mais indígena, né? Eles vão fazer agradecimentos. Teve uma aula aí que eu falei do Dia de Ação de Graças, que até hoje é muito específico, muito especial nos Estados Unidos. No Brasil, nem tanto, que é justamente o agradecimento da colheita. Então, esses rituais sempre vão ter um início ligados a coisas da natureza, de agradecimento da agricultura, porque tem os rituais de fertilidade, porque tem que ter mais filhos, as pessoas, porque tem que ter mais trabalho, porque tem que ter mais, vai conseguir plantar mais e ter comida. Então, essas danças, esses rituais de agradecimento, em todo instante, esses povos vão fazer. Já se fazia no Antigo Egito também. Eles se faziam muito desses rituais. O ritual do Papa, quando começou esse ritual do Papa e que escolhe o nome, são coisas que vão surgindo, que alguém vai começando a achar que pode acrescentar isso, que tem que falar em latim, aí vem um Papa e fala, não pode, não precisa falar em latim, ninguém entende latim. Então, são rituais que crescem com aquele grupo, que isso é a cultura. Né? A gente não faz festa de aniversário? Quando começou a nossa festa de aniversário? É a mesma coisa. A gente começou a fazer uma comemoração. Como que a gente começou a batizar as pessoas que nasciam? Como que a gente começou a fazer esses rituais todos? Né? A festa de casamento. É tanta coisa que a gente pode pesquisar que é fantástico, né? A gente lembrar que menino, hoje a gente tem um estigma de que menino usa azul e menina usa cor-de-rosa, né? Isso não era assim. Antigamente, quem usava cor-de-rosa era justamente o menino e quem usava azul era a menina. E houve coisas que acabaram mudando, sim, pesquise isso. Vestido de noiva branco, quem surgiu? Surgiu com o reinado, né? A gente faz uma pesquisa muito simples com relação ao vestido de noiva, a gente vê que essa coisa de usar branco, né? Quando que surgiu? Surgiu justamente, acho que na época no Reino Unido, né? Com os reis, ali com as princesas que faziam isso. Os meninos usavam saia, usavam vestidinho até uma certa idade. Depois salto alto, né? Sim, então, para os homens. Então tem muitas coisas, mas é legal a gente pesquisar. Então, assim, é uma coisa que você pode pesquisar para ver quando que iniciou no grupo indígena, você pode até ir recortando, né, e diminuindo, começar
dos indígenas, os povos originários, depois a gente vai para um outro povo, mas a gente vai ficando mais menor a nossa pesquisa, né, para a gente conseguir descobrir. Hoje não tem, hoje não, né, professora? E não só as danças no Brasil, né? A gente tem diversas danças aí pelo resto do mundo, um monte. Tem os povos originários, por exemplo, da Austrália também, que são fantásticos. Então, tem muita coisa. Os africanos, quando chegaram aqui, a gente chegou a ver vários ritmos musicais, né? Quando a gente explicou sobre o samba, né? A gente viu o semba, que é um ritmo africano, que chegou aqui, e aí junto com esse grupo, com os africanos, eles acabaram mesclando, né? A cultura é isso, a cultura vai mesclando coisas, né? Vai mesclando. Até tempos atrás, a gente não conseguia saber. Quando eu boto na igreja, não preciso ir vestido, só da bênção de Deus, que não precisa gastar. Bom, falou um comentário ali, mas ficou meio difícil de eu entender. Então, há um tempo atrás, por exemplo, né, o Fernando adora aquele docinho argentino, como que chama? Como que chama aquele docinho redondo? Como que é, Fernando? O nome? Ai, gente, é um doce aí, deixa eu pesquisar aqui, que eu não lembro. Doce típico argentino. Alfajor. Alfajor é quase um pão de mel, né? Menos doce e não tão alto. Ele é dividido no meio, ele vai algumas outras coisas que não o nosso pão de mel, e ele é dividido no meio e majoritariamente, quase todos os alfajores, vai doce de leite, lógico, porque o argentino também é doido por doce de leite. Há tempos atrás, era muito difícil. Para você comer um alfajor, você tinha que ir para a Argentina, ou para o Uruguai, que também é um doce também típico uruguaio. Algumas diferenças, mas é um doce típico uruguaio. Então, assim, você tinha que ir para lá. Hoje o Fernando foi aqui no Extra, né, no supermercado Extra, falou, nossa, você acredita, eu trouxe um alfajor uruguaio, porque a globalização. Então, é tudo isso, né, que a gente vai mesclando. Antigamente, o brasileiro não gostava tanto do alfajor. Agora, como tem mais acesso, a gente começa a experimentar, a gente começa a gostar, ou não. Então, isso é a cultura, isso que é legal, né? Isso que é muito bacana. Bom, indo mais um pouquinho, deixa eu fechar essa parte aqui, voltar aqui para o nosso... A questão do agradecimento é 4 de julho, professora. Não, 4 de julho é o dia da... O Ação de Graça é quase, acho que no final do ano. 4 de julho é o dia da independência norte-americana. Certeza? Sim. Acho que é quase no final de junho, porque eu estudava, eu trabalhava numa escola que a diretora era de origem americana, era todo final do ano, acho que é agosto, não sei que dia que é, depois vocês procuram aí e me falem. Aí ela fazia essa comemoração. Bom, vamos seguir mais um pouquinho, né? Então, a gente já viu que os nossos povos originários, que os nossos indígenas, eles já usam isso, de aproveitar do corpo, né, para fazer sons, né? Aí, aqui tem alguns exemplos, que aí depois você vê, eu vou descrever para vocês, né? Tem até uma definição de percussão, que aí já são ritmos, né? São nomes que vão começar a ser colocados e que vai dar toda aquele corpo, né? A música, que é o que a gente ouve, mas aí eu pus só para a gente, por curiosidade, porque eu nem sei muito falar sobre isso, tá? Percussão, essas coisas eu não sei mesmo. Uhum. E aí, a gente está falando de dança indígena, a gente está falando de rituais, né? A gente já falou do samba. Na aula, uma aula que a gente falou sobre o samba também, eu falei sobre o batuque, inclusive falei sobre alguns artistas que pintavam esse novo grupo, né, de africanos dançando, né, de coisas. Então, batuque, que é uma palavra
africana que a gente usa até hoje, ela deixou marcas em vários lugares que eu nem sabia. Tem uma informação aqui nova falando que no Rio Grande do Sul tem muitas informações desse batuque, que é um ritmo, que pode ser esse instrumento que é tipo um apito, que tem a ver também com a religião africana, e que influenciou aí lá na identidade gaúcha, então na cultura gaúcha, palavras, comidas, danças, música e espiritualidade. Lembra que eu falei do lúdico? Lembra que a gente está falando do lúdico, da criança e a espiritualidade. Olha só que legal, né? Então, às vezes a gente... Oi? Pode falar. Candomblé? Então, na verdade, é uma mistura, né? Então, assim, esses ritmos de origem afro, a gente às vezes não sabia se eles estavam dançando por alegria, por lazer, ou se era um ritual fúnebre, porque o africano ele dança muito, mesmo tendo ritual fúnebre, mesmo sendo um enterro, né? Então, é da cultura deles. Então, e a religião, quando ela vai beber nessa fonte, com certeza vai ficar muito parecido. Então, a gente pode ver alguns rituais de candomblé, de umbanda, que podem parecer com danças africanas, porque bebe na mesma fonte, entendeu? Bebe na mesma fonte. Eu posso dar uma pesquisada sobre. Aí, tá vendo? Claro, deve. Eu nunca observei, porque eu tinha medo, ok? Então, mas aí você pode observar sem medo agora, porque você está longe. Aí, aqui vai falar do batuque, que é uma palavra que a gente sempre fala, né? A gente mesclou essa palavra e até na nossa música tem várias canções que falam batuque, né? Batuque na cozinha, assim, não gosta? Por causa de sim, quebrei meu pé. Tem aí as musiquinhas falando de batuque ligado a um barulho, a uma batida, né? A uma batida. Olha só, uma batida. Aí fala do maracatu, que também é um ritmo, fala do samba de roda, que foi o que a gente viu ali quando a gente falou de carnaval e do samba. Lembrando de tudo isso que a gente falou, né? De ritmos musicais de origem africana, da dança da dança da chuva feita pelo nosso indígena. Surge um grupo que chama Barba Tuque. Ele fez uma mescla no tuque de batuque, batida, né? Com barba, porque ele tinha uma barba. Eu acho que é mais ou menos isso, a barba, a história da barba. E o cara, daqui a pouco a gente vê um pouquinho que ele faz até uma, dá umas informações aqui, porque ele respondeu a uma pesquisa ali, alguém estava entrevistando ele, né? E aí, o que esse cara começou, esse Fernando Barba, que ele começou a pensar? Ele falou assim, o índio pode ficar batendo o pé ali na terra e está fazendo um ritmo. Ele chacoalha, está fazendo um outro ritmo. A gente bate palma, a gente faz um ritmo. A gente bate nas costas, faz outro ritmo. E ele começou a relacionar esses tipos de sons com bateria, porque eu acho que ele tocava bateria. Então, ele começou a fazer essa relação de sons e com o corpo dele. Então, ele fez algo muito específico, muito comum ao indígena, que justamente vai fazer relação da natureza, a vida dele com a natureza. Então, o cara aqui, o Fernando, ele começou a falar, ele falou assim, nossa, mas se a gente brinca com a caixinha de fósforo, fazendo aquele barulhinho, se a gente bate palma em aniversário e não precisa tocar mais nenhum instrumento, por que não começar a tirar sons do meu corpo? Então, aqui do meu peito, né? Da minha mão, 2 mãozinhas só, diminui o som. Legal.
Ele faz Até um com a som. minha mão, até com a minha mão, que eu tenho atrofia, eu consigo fazer o estalo do dedo. Ele faz um som fantástico, que é justamente com a bochecha. Ele enche o ar. Eu não consegui, gente. Eu estava brincando aqui, eu não consegui. Não dá. É muito Eu difícil. não consegui fazer, mas eles ali, eles conseguem e é fantástico. Aí aqui, deixa eu pôr rapidinho, acho que essa daqui é a entrevista dele falando. Deixa eu ver se é essa parte aqui mesmo. Deixa eu fechar. Deixa eu abrir aqui. Ele faleceu super cedo, com quase 50 anos, 49, eu acho que ele tinha. Mas aí ele deu essa informação aqui. Ele é um vídeo muito pequeno, muito rápido, e ele é um homem branco, jovem, com barba, né? E ele está no fundo, tem uma paisagem de uma praia. Está começando o vídeo, tá? Fernando Barba, 50 anos. Deixa eu aumentar aqui, parece que não tenho. Peraí. Ai, que droga. Espera aí, gente. Fechar, eu não sei fechar aqui. Deixa eu ver. Nossa, eu não sei fechar nada disso daqui. Tá primeiro na praia, tá? Aí ele tá com os olhos fechados, como se meditando. Aí aparece uma outra cena, que é ele mesmo, com a boca, justamente, a bochecha, batendo. Falando. Execução de uma bateria no corpo. Por exemplo, a gente tem o som do bumbo da bateria, que é esse aqui. Ele vira esse. Tem o som do chimbal, que é esse. Ele vira esse. E tem o som da caixa, que é esse. Que pode ser tocado pela palma. Então, uma levada de bateria que fosse assim, eu poderia fazer assim. E assim por diante, eu vou passando da percussão para o corpo. Aí eles fizeram uma apresentação fantástica dentro de um trem. Eles estão ali no trem, como passageiros normais, e de repente, cada um em seu tempo, em algum instante, começam a fazer o batuque, né? Fazer essa apresentação. Ai, que droga isso. A minha primeira coisa que vem na cabeça é a individualidade. Pensar que cada cor é diferente, cada cor tem um som, cada cor tem uma música diferente, um timbre, uma voz. Então, o corpo é instrumento para a gente também, instrumento musical, mas está muito ligado à personalidade, está muito ligado ao seu sentimento, ao histórico, ao físico, ao tamanho da mão, ao que tinha a tua memória musical, a tua infância. É muito ruim o som, porque é muito antigo isso daqui, aí eu tirei de uma fonte que não é muito boa mesmo. Na verdade, não é não. É muito alto depois que ele está no trem. Não é por causa de ser ruim. É porque... Não, é ruim sim, Lady. Ele é muito antigo e, assim, o espaço que foi gravado lá, de origem, ele é um espaço aberto e tem muitos sons. Então, tipo assim, ele estava ali com um lugar que tinha eco. Ué, você não queria perspectiva? Eu vou te passar a minha perspectiva. A sua percepção. A sua percepção, a sua perspectiva, tá certo? Tá. Então, aí ele estava explicando justamente como que ele faz esse processo. Então, porque eles dão oficinas, né? Então, ali estava mostrando como que... ele estava mostrando para algumas pessoas. Palma aberta, palma só com 2 dedinhos, atrás da mão,
maior, aí faz aqui no peito, aí faz aqui na bochecha. Era um som assim, era uma coisa muito alegre. Eu percebi uma coisa assim super animada. Aí chegou no trem, aí no trem ficou difícil de entender. Ficou aí porque eles misturaram a apresentação dele, e aí ele falou da individualidade, que cada corpo tem em si um som diferente em cada parte. Então, tipo assim, o som do meu peito não vai ser o mesmo som do peito que a Lady vai fazer. Da mão não vai ser o mesmo, sabe? Agora Quando bate na perna, quando bate na perna, aí ele vai falando, ele tá falando mais ou menos isso, tá? Mas aí você quer. Tá, depois eu vou já mandei essa aula, aí tá todos os links lá, aí vocês depois assistam com calma, clica lá bonitinho e assiste com calma, tá? Deixa eu passar para outra parte aqui. Opa. Agora. Eu demorei para entender o que é realmente percepção. Mas é difícil mesmo, viu? Não se preocupa, porque é difícil mesmo. Vamos voltar aqui no nosso texto, né? E aí foi isso, né? Que ele vai fazendo essas brincadeiras com o corpo. Deixa eu ver esse daqui. Aí o que aconteceu? Ele começou isso lá em 90, 95, não sei direito o período que ele começou isso. E as pessoas começaram a pesquisar e achavam tão fantástico aquilo que elas começaram a pesquisar, a fazer. Então alguns grupos começaram a ser criados nesse instante, que eles começaram a falar, nossa, mas é legal, porque sai um som diferente mesmo, sai um som quase uma representação de uma bateria, porque tem todos os sons no corpo da gente, que fantástico, né? Então, outros grupos foram surgindo, que eu nem conhecia, esses grupos, né? Um desses é esse Tiquique, que também fala faz essa parte, só que aí eles já vão incluir alguns instrumentos musicais, e eles vão incluir também poesia. Olha que bacana, né? Aí depois vocês dão uma olhadinha. E esse Gambut Dance eu achei fantástico, porque eu vi uma apresentação deles aqui também no Sesc, numa época, e descobri que tinha umas apresentações que eles faziam, na verdade, foi criado em Curitiba um evento que reuniam pessoas, grupos que trabalhassem com o corpo, com essa apresentação de sons pelo corpo, com o corpo. E aí, alguns grupos foram chamados, né? Esse Barbatuque, lógico que foi porque já é super conhecido e tudo. E aí esse Gambut Dance, que eu acabei assistindo uma peça, que é justamente essa Subterrâneo, que estava ali no Sesc, que eles também vão fazer, mas eles vão incluir outras coisas, porque olha só como a cultura é, né? O Barbatuque só usa isso, e de repente os grupos começam a usar isso e mais dança, isso e mais música, né? Olha quanta referência que tirou, de onde tirou isso, né? Então, olha como que é legal isso, que bacana que é isso. Deixa eu ver aqui, eu quero mostrar uma apresentação do Barbatuque para vocês. Deixa eu ver se é essa, para vocês verem. Não. Esse daqui é mostrando desse grupo aqui, um grupo que chama Estralo. Deixa eu ver se é esse, outro. Não. Grupo Estralo. Grupo Estralo. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso daí, que aí foi isso que eu acabei vendo e que eu não conhecia, que é justamente esse evento aí, que tem lá, deixa eu ver que aqui, não, aqui, fechar. Apresentação de percussão e música corporal em Curitiba. Hoje de manhã teve oficina de graça aberta para a população. Dulcinea Novaes foi conferir e conta pra gente.
As palmas podem ter sons de chuva nas mais variadas intensidades. Foi numa brincadeira assim que, há 30 anos, jovens recém-saídos de uma escola de música de São Paulo começaram a estudar a linguagem corporal musical. Há 25 anos nasceu o grupo Barbatuques, que já se apresentou em mais de 25 países, tem discos gravados e se tornou objeto de estudos acadêmicos do mestrado ao doutorado. Curitiba está no roteiro da turnê em comemoração aos 25 anos do grupo, que vai se apresentar em 15 cidades brasileiras. Por onde passam, os integrantes do Barbatuques acabam ministrando oficinas como esta daqui, em Curitiba, onde 100 pessoas, entre atores, músicos, professores, educadores, participaram. As oficinas lotaram 2 salas do Campus 2 da Universidade Estadual do Paraná. Além das oficinas de música corporal, o grupo faz 2 apresentações hoje e amanhã no Guairinha. Mostrar que o nosso corpo é uma orquestra é a forma como os atores e músicos que compõem o Barbatuques compartilham conhecimento. Muita gente usa o Barbatuques, ou a técnica que o Barbatuques inventou, não para reproduzir o repertório do Barbatuques, né, mas como uma ferramenta pedagógica para desenvolver o próprio repertório, para dar aula de rítmica para os alunos, para colocar a percussão corporal em arranjos que, por exemplo, os professores já fazem. E nos orgulha muito o fato de um monte de professor, arte educador usar o que a gente inventou, né? Marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. O grupo Barbatuques se apresenta hoje. Deixa eu fechar aqui. Você não sabe o que eu lembrei. E eu não tenho vergonha de dizer. Uma coisa que eu assistia quando eu era criança. Eu não lembro das imagens. Castelo Rá-Tim-Bum que dizia: uma lava outra, lava. Ah, sim, sim, mas é deles, eles cantaram junto com Palavra Cantada, que é um grupo de 2 pessoas, é uma dupla, e eles cantavam músicas justamente para o Castelo Rá-Tim-Bum, né? E eles tinham muito essa coisa, que é justamente o que eu falava para vocês do lúdico, né, do poético infantil, porque para a criança a gente pode falar isso, para o adulto não, o adulto fica envergonhado, o adulto fica constrangido, até ele começar a falar o que ele pensa, o que ele acha, né, porque tem tanta cobrança, então, e a criança não, a criança tá nem aí, a criança fala, né? Tem a parte do ratinho também. Sim, Aí aqui eu vou pôr um pouquinho para vocês ouvirem. Esse daqui é justamente uma canção infantil, né? Que é aquele Samba Lelê, que é que a gente conhece, né? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar de novo. Samba Lelê, eles estão batendo no corpo, viu, Leide? No braço e na perna, e bate o pé no chão, e faz a boca, né? Puc, puc, aquele negocinho assim de fazer um som muito legal. Aí vamos ver um pouquinho eles fazendo a apresentação.
é que se namora? Põe um lencinho no bolso e deixa a pontinha de fora. Samba, samba, sambolelê. Samba, samba, sambolelá. Samba, samba, sambolelê. Pisa na barra da saia. Olhe, morena bonita, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha. Samba, samba, sambolelê. Samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolelê. Pisa na barraca, sai olá. Samba, samba, sambolelê. Samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolelê. Pisa na barraca, sai olá. Samba, samba, sambolelê. Samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolelê. Pisa na barra da saiola. Samba, samba, sambolelê. Samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolelê. Pisa na barra da saiola. Bárbaro, né? Nossa, eu acho assim fantástico. Aí a gente viu aqui a apresentação, vou fechar aqui. A gente viu a apresentação do grupo, que eu acho assim encantadora. Sou muito fã deles, adoro. E depois vocês têm todos os links aí tem até algumas considerações que eu acabei pondo aí, né? Eu não batia com a mão, mas eu dançava com meus amigos. Então, a gente usa muito o corpo, né? Ainda mais o brasileiro que dá beijo, que dá abraço, que faz de tudo. Para terminar, só mais um minutinho, viu, Léo? Só mais 5 minutinhos, só para encerrar, que eu contei aquela história do que a minha personifica, né? Que minha netinha de 4 anos personifica, faz uma relação daquela corrente com o trem, né? E aí eu queria mostrar para vocês, contar uma história que eu acho assim muito significativa, e eu sempre conto essa história para os meus alunos quando eles falam que eles não entendem de arte, né? Eu falo assim, quanto mais jovem, melhor vai entender. Tem um espaço aqui em São Paulo que é uma pinacoteca. Pinacoteca é como se fosse um museu. A princípio, o nome só muda porque, a princípio, ele só tinha quadros que ele acabava tendo, e depois eles vão agregando outras coisas, e a gente tem esse espaço público que é do Estado de São Paulo, que é num prédio fantástico que nós temos aqui, perto da Estação da Luz, que é o Museu da Língua Portuguesa, né? E esse prédio que tem a Pinacoteca, do lado, ele é o Parque da Luz. O Parque da Luz é um parque que sempre existiu aqui na cidade de São Paulo, que foi, assim, testemunha de várias coisas que aconteceram na cidade de São Paulo. Já foi campo de prostituição, que tinha muita prostituta ali, porque perto dali tinha uma das maiores, a principal, não uma das maiores, né? A principal rodoviária de São Paulo, e depois foi reciclado, melhorou, aí depois foi limpo, aí depois começou. Então, assim, já foi testemunha de muitas coisas, né? E quando a Pinacoteca de São Paulo, que ela também ficou fechada por um período, até na década de 1990, eu acho, até retomar, ela ficou fechada, né? Até retomar, quando o governo de São Paulo começa a tomar conta da Pinacoteca de novo, o que é feito? Ele também vai tomar conta do Parque da Luz.
Por que ele vai tomar conta do Parque da Luz? Para evitar até essa coisa da prostituição, de pessoas de rua ali. Então, o que eles fazem? Eles põem algumas obras dentro do Parque da Luz que vai... A gente usa um termo que é de curadoria. Curadoria é um curador. Curador vem de uma palavra que significa cuidador. É aquela pessoa que cuida. Então, assim, a Pinacoteca ela vai ter esse cuidado, ela vai cuidar dessas obras. E tem várias obras ali, tá? E tem uma que me marcou muito, e eu vou descrever para vocês. Aí as meninas já estão vendo que são várias bolinhas, uma grudada na outra, e que vai para cima de uma árvore, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa obra aqui. Deixa eu ver. Não sei se o meu Instagram está aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E aí houve um evento na Pinacoteca. Meu filho tinha mais ou menos a idade da minha neta hoje. Ele devia ter uns 5 anos, talvez 6 anos no máximo. E era um evento muito legal. Você ia explorar o Parque da Luz à noite. E eu adoro esses eventos, porque, primeiro, a Pinacoteca fecha às 18 horas. E, nessa ocasião, ela ia abrir às 6 horas para fazer esse evento. Então, as crianças e os adultos, quem estivesse lá, iam receber lanternas para fazer, tipo, uma exploração no Parque da Luz. E eu achei, assim, fantástico isso, né? Falei, não, a gente vai ver isso. E aí, chegou lá, a gente recebia as lanternas, né? E ia com um guia que ia explicando. Aí, de repente, ela chegava e falava assim, acende a lanterna agora e olha onde eu estou. E aí ela falava sobre aquela determinada obra. E aí, chegou perto dessa obra que vocês estão vendo aí, que é tipo uma árvore com bolinhas. Deixa eu ver se eu encontro uma melhor aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ver se eu encontro uma melhor aqui. Ah, encontrei um vídeo. Melhor, legal, vídeo. Deixa eu pôr aqui, para a gente ver. Fechar. Deixa eu parar aqui. Ah, não tem música.